Olá, bom dia, boa tarde, boa noite. Hoje eu vou explicar um pouquinho sobre colisões elásticas e como aparece aqui na tela, como que foi feito um simulador dessas colisões elásticas. Que, como você pode ver, tem algumas partículas interagindo entre elas dentro dessa telinha, e isso é uma aplicação de alguns conceitos de física derivados da cinemática e da dinâmica. Então, vou começar assim explicando rapidamente, mais ou menos, como funcionam as colisões. Mas nesse caso, como a gente está tratando de colisões elásticas, a gente está, como você pode pensar e deve estar estudando, por exemplo, vai ser um momento em que duas partículas normalmente vão colidir entre elas e o momento linear é, entre elas, antes e depois, vai ser igual, ou seja, eles terão o mesmo valor e não serão alterados por nada. Então, como você pode estar pensando, eles possuem coeficiente de restituição igual a 1, ou seja, a velocidade basicamente é entre elas no início também vai ser a mesma no final. Então, nesse caso, como as conservações vão ser basicamente as mesmas, baseado nessa ideia, você pode aplicar as fórmulas dessas duas partículas para o momento antes, a, o m vezes v, sendo o m a massa de uma partícula vezes a sua velocidade, e isso vai ser igual tanto antes quanto depois. Agora, indo para o código de uma forma mais direta, vamos começar do começo, claro. As bibliotecas utilizadas aqui principalmente foram o Pygame e junto com ele uma extensão dele, o GFX-Draw, que basicamente funcionam para criar joguinhos interativos na linguagem Python e também para gerar formas geométricas, desenhos e deixar isso um pouco mais bonitinho. Além disso, foi utilizada a biblioteca do Random para gerar uma certa aleatoriedade das partículas, para que tipo, sempre que você for gerar uma nova tela, ele gera com valores diferentes, partículas de tamanhos, formas, velocidades formas não, tamanho, velocidade, posição diferentes. E por último também foi utilizado o NumPy para facilitar as operações matemáticas, já que o código se baseia basicamente inteiramente sobre isso. No começo aqui com a classe Environment, nós vamos representar dentro dela o ambiente da simulação, ou seja, a nossa telinha branca que a gente tem aqui no momento minimizada. Ela cuida principalmente nos casos aí com o DIN e o DT, basicamente para cuidar das suas dimensões e o tempo em que elas vão sendo atualizadas entre as colisões. E o Wide Particles ele só funciona para cuidar, para adicionar as partículas ao longo do ambiente com cada atualização sendo necessária. Descendo aqui um pouquinho mais para a classe Particle, que é a segunda classe principal envolvendo esse código, ela vai abordar principalmente todos os dados necessários para que as colisões funcionem entre cada partícula. Então, nós desenvolvemos aqui o env como seu ambiente, o x como sua posição, o v sua velocidade, além disso, claro, o raio e a massa que cada partícula deve ter. E além disso, como você pode ver, o self-core ele funciona apenas para dar uma corzinha para as partículas. Nesse caso, ficou um pouco entre um roxo e um azul no que aparece na tela. Então, como vocês podem ver aqui, temos as duas principais funções que calculam as interações entre as partículas e também o ambiente entre si, claro. Começando pelo o bounce. O bounce ele basicamente cuida para que uma partícula ela não vaze, ela não saia dos limites da tela. É, Então, nesse caso, como você pode ver se a gente voltar para as razões, quando uma partícula, por exemplo, ela se aproxima da tela, ela meio que ricocheteia de volta. Tudo isso é para manter com que as bolinhas continuem aparecendo na Terra e que elas não sumam do ambiente. E claro, basicamente essa função também cuida para que verificar é, se uma bolinha, ao chegar perto do limite da tela, ele também não vai, tipo, uma partezinha seja, tipo, vamos assim dizer, comida, não adentre dentro ou que não suma. Então ele basicamente cuida disso
E também, claro, para manter sua velocidade. Para dar uma ideia de ricocheteio, basicamente ele gera uma inversão da velocidade vindo numa direção, ele multiplica pelo menos, para que ela muda sua posição após uma rebatida. Além disso, temos também a outra função também extremamente fundamental para o funcionamento da velocidade, o elástico Coll, que nesse caso, em vez de tratar a colisão de uma partícula com a beirada, a borda da tela, vai também cuidar da colisão entre uma partícula e outra. Nesse caso, ela vai verificar se elas estão se aproximando entre si com base no cálculo entre a distância de seus centros e seus raios. Isso também verifica o cuidado para que uma bolinha basicamente não entre uma dentro da outra. Claro, para que fique dois círculos interagindo entre si, não que eles meio que façam uma metamorfose entre si e formam algo que não seja o desejado. Então, ao baterem, quando ele verifica, então, essa condição dessa, que a distância entre seus raios, então, se ela for atendida, ele vai verificar agora a mudança de sua posição e a mudança de sua velocidade. Nesse caso, como estamos tratando de momento linear, obviamente essa estrutura vai manter com que o coeficiente de restituição seja igual a 1 e que a velocidade, o momento linear antes seja o mesmo para o momento linear depois. Independente se é duas partículas basicamente de massas iguais interagindo entre si ou com massas diferentes, sendo uma muito grande ou muito pequena. E é óbvio, as velocidades são atualizadas ao longo dessas transformações. Então, um pouquinho mais abaixo aqui, esse aqui, o DIN NPS Array, o DT, aqui está a atualização de tempo da tela. E o NP Array, esse 750 é basicamente só o tamanho da nossa telinha. Um 750 750 só para não ficar muito grande. E também temos aqui o número de partículas envolvidas no programa. Nesse caso, setei para 50. Caso você queira fazer isso com dimensões maiores, vai ficar mais lento, vai ficar mais pesado. Então, é um valor razoável para que funcione de uma forma tranquila e não trave essas coisas e não fique muito pesado para o seu computador funcionar. É, Além disso, temos a função aqui Display, que cuida para desenhar as bolinhas e manter elas dentro do nosso limite de tela, tudo bonitinho. Aqui também temos esse pequeno loop. Aqui simplesmente funciona mais ou menos para desenhar e adicionar dados dessas partículas. Como você pode ver, por exemplo, o tamanho do raio aqui também ele está entre de 10 a 20 pixels, mais ou menos. De novo, também, esse daí também fica em cargo do mesmo jeito que o tamanho da tela é, fica para o seu computador. Você pode aumentar também, fazer partículas muito pequenas, partículas muito grandes, mas de novo, fica a seu critério e caso você for fazer, veja também o quanto seu computador aguenta, tome cuidado para criar valores razoáveis. Então, além disso, temos aqui também a função do running. Basicamente, ela funciona para que, enquanto a tela aqui ela não seja clicada aqui com o xizinho, para que tudo continue funcionando. Claro que quando eu apertar o X, ela vai ser finalizada. O Screen Fill aqui basicamente só funciona para que o fundo seja totalmente branco. Como você deve também lembrar de algumas coisas em ótica, a combinação dos três canais, o RGB, o vermelho, o verde e o azul, se colocados no máximo, nesse caso 255, ele vai exibir uma cor branca nesse caso. Você também, juntamente com a cor das bolinhas, pode mudar para, não sei, um fundo preto com algumas bolinhas mais coloridas com cores fluorescentes, assim também fica a seu critério. Para finalizar, basicamente, lembre-se, tudo isso aqui basicamente só aborda um dos muitos casos que aborda colisões, assim, claro, temos colisões super elásticas que o coeficiente de restituição no nosso caso ele é maior que 1, ou seja, tecnicamente as bolinhas ganham mais momento linear do que elas tinham antes. Temos colisões parcialmente elásticas, assim, inelásticas entre si. Então, esse aqui aborda um dos muitos casos para que entre interações entre, por exemplo, duas partículas, duas bolinhas. Claro que
Se você quiser, ao longo dos seus estudos, você quiser ir adicionando isso ao código, claro, muito disso pode ser alterado e mudado. É, é uma área muito mais, um pouquinho, envolve bastante bons estudos e uma boa base em dinâmica, cinemática. Se você aprendeu bem aquela parte envolvendo, por exemplo, variação do espaço no tempo, trajetórias, tudo isso é uma extensão disso de uma forma certa, mais aprofundada, envolvendo esses conceitos. Então, claro, é, se não ficou necessariamente tão claro em explicação, sinta-se à vontade para buscar mais livros, tire dúvida com um professor, não se sinta pressionado caso aconteça alguma coisa você não esteja entendendo. Sempre, por exemplo, estou usando sites aqui, são sites muito bons. Por exemplo, toda a matéria sempre me ajudou um pouquinho a entender um pouquinho mais os assuntos, assim. Então, mas também livros também são muito bons, especialmente livros de nível superior. Tem uma riqueza de detalhes, já que eles abordam mais como tipo de uma forma uma matemática um pouco mais pura, com derivadas, integrais, tudo. Também a parte do processo. Em nível de ensino médio é muito mais simplificado essas coisas. Então, claro, tome bastante cuidado. O código, por exemplo, essas interações entre as bolinhas, se você quiser ver, ele só aborda então um desses casos específicos. Então, caso você queira adicionar mais coisas para que ele funcione também, para colisões parcialmente elásticas, inelásticas e até super elásticas, terão alguns detalhes a mais que terão que ser adicionados a esse código, mas no geral ele funciona muito bem. Como um último detalhe, por exemplo, você pode ver que normalmente uma bolinha maior, ela vai ter uma maior massa, então tecnicamente vai ser mais difícil dela ganhar velocidade, tudo entre elas. Enquanto as bolinhas pequenas, muitas delas você pode ver que elas se movimentam de uma forma bem imperativa até, sempre colidindo com as bordas e com outras partículas entre si. É, então, no geral é isso. O código, claro, para mim, por exemplo, estou começando a aprender umas coisas assim, foi um pouco mais difícil de fazer, já que é Python, uma linguagem nova. Se você se sente mais confortável com Python, assim, também, talvez você entenda até tiro de letra, um projeto como esses, assim, muito mais fácil do que eu consegui ajeitar para você. Possivelmente talvez ele fique até melhor, mais nítido, mais preciso comparado ao meu. Então, claro, sinta-se à vontade, tirar dúvidas, se aprimorar nesse conteúdo. Sempre tire dúvidas com, às vezes, um professor, alguém, um especialista, um colega que está entendendo bem o conteúdo. Mas no geral é isso. Nesse caso, as contas foram feitas de novo com a ajuda do NumPy, que ajuda um pouquinho com essa precisão. O Pygame permite então é, o desenho de coisas na tela, assim, todas essas dimensões das bolinhas, o ambiente, o espaço. Mas no geral é isso. Espero que minha explicação entre a interação das partículas, um pouquinho sobre como o código foi feito, eu espero que no geral ele tenha sido bem feito. Peço desculpa se alguma coisa não ficou extremamente clara. Então, de novo, qualquer coisa, é, sempre esteja estudando parte de cinemática, energia também é outra coisa muito importante nessa área aqui de colisões. Verifique fórmulas, tudo assim. Não busque necessariamente decorar, busque entendê-las principalmente, seja de uma forma bastante ativa. Sempre explore cada exercício, faça o máximo possível para entender de uma forma geral o conteúdo. E então, no geral, é isso. Muito obrigado por assistir o vídeo. Espero que todas as dúvidas possíveis tenham sido sanadas e é, uma boa noite, uma boa tarde, um bom dia. E aproveite sua semana.